Bom dia, povo de Deus. Estamos nessa manhã novamente nos encontrando para amanhã com Deus. Bom dia, Lídia. Muito bom ter você aqui conosco esta manhã. Esta é a manhã com Deus, porque nós somos o povo do seu pasto, o povo, o rebanho que ele tem sob os seus cuidados. E nessa manhã nós estamos hoje em Efésios, no capítulo de número 6. Bom dia, Rita. Bom dia, Lídia. Efésios, no capítulo de número 6. A nossa primeira posição está no verso de número 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus, quando nós a lemos, nós temos que levar em conta, entre outras coisas, a ordem em que os versículos se encontram. Então, quando pegamos um verso e diz, primeiro temos que nos fortalecer no Senhor, depois temos que fortalecer no poder do Senhor, então há um passo a passo aqui a ser cumprido por nós. Esta manhã, nós estamos aqui para nos fortalecermos primeiro no Senhor. Eu tenho demonstrado, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. A glória de Deus está sobre nós. Então, dentro de nós, temos a presença de Deus, sobre nós o poder de Deus. Por que o poder de Deus não está dentro de nós? Porque a nossa carne corruptível, ela não suportaria a manifestação da glória de Deus em nossa vida. Então ele se faz presente em nós e coloca o seu poder sobre nós. O que faz a conexão entre o poder e a presença é a palavra da fé. Quando pronunciamos a palavra da fé, o poder se conecta com a presença de Deus. A presença de Deus também é associado à palavra de Deus, porque a palavra e a presença, elas são indissolúveis, visto que Jesus é o verbo, palavra, o verbo que se fez carne, o verbo encarnado. Então, a palavra e a presença, elas estão no mesmo nível, na mesma posição. Por exemplo, se nós lermos Efésios, no capítulo de número 3, quando Paulo faz a oração, no verso 17, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Depois, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, a presença de Cristo em nosso coração, a presença da palavra em nosso coração, elas estão em um mesmo plano. O que é estarmos cultivando a presença de Deus em nós? O apóstolo Paulo, ele vai dar uma instrução, me parece que aos filipenses, quando ele diz assim, aos filipenses não, aos colossenses, quando ele vem e ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, a palavra de Deus, ela deve habitar em nós, com riqueza de detalhe. É por isso que as lives que eu tenho feito são lives de 1 hora. Por quê? Porque é o tempo para a palavra desenvolver, é o tempo de nós entrarmos dentro do seu conteúdo, é tempo de nós mergulharmos no entendimento daquilo que ela está expressando.
E a presença de Deus, fortalecei-vos no Senhor, é nos fortalecer na nossa identidade diante dele, quem nós somos, o que ele tem para nós, aquilo que ele fez por nós, a obra de Cristo no Calvário, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, à medida em que nós nos aprofundamos nesta palavra, ela vai nos fortalecendo. À medida que nós vamos experimentando, e observa que Paulo, quando Paulo fala assim aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Observa que se nós formos lá em Romanos, no capítulo de número 10, Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 17, diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação, de novo, ele faz a ênfase, pela palavra de Cristo. Por que Cristo está sendo colocado em evidência? Porque Jesus, ele vem e diz, aliás, o autor aos Hebreus, vem e diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. Então, a palavra de Deus é colocada em evidência porque a palavra de Deus nos aponta para Cristo. E o autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim, por que Paulo está sentando que o nosso fortalecimento deve ser no Senhor, na palavra de Cristo. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Jesus é o centro da palavra. A convergência da palavra. Ele é aquele que nos comprou, nos resgatou e se tornou o nosso irmão mais velho. Jesus, a carta aos Hebreus diz assim que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então nós temos que nos fortalecer nele, na presença dele, na pessoa dele. E temos que nos fortalecer no poder de Deus. O que é fortalecer no poder de Deus? Fortalecer no poder de Deus significa que esta palavra que nós recebemos, nós estamos dando liberdade à palavra de nos transformar. Quando lemos a carta, a epístola de Atos dos Apóstolos, aliás, quando lemos Atos dos Apóstolos, nós lemos a palavra de Deus, diz assim, a palavra de Deus crescia e prevalecia. O que é a palavra prevalecer? Significa que a palavra entra, muda a nossa forma de entender e faz com que nós sejamos transformados na imagem de Cristo. Isto é uma palavra viva, é uma palavra em que você aprecia ela, em que você se aprofunda nela, em que você se alegra nela e ao mesmo tempo que você faz isso, você abraça essa palavra e essa palavra muda o teu comportamento, a tua atitude, a tua palavra, a tua expressão, o teu semblante, a tua presença, ela muda o teu comportamento. Então essa palavra ela tem uma íntima conexão com a sua vida. Ela é viva, ela é eficaz. E é esta a nossa primeira oração. Que o Senhor possa nos fortalecer no sentido de nos dar experiências vivas com esta palavra que estamos abraçando com tanto zelo, carinho, amor e paixão. Amado Deus, nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque esta é uma palavra viva. A Tua presença, Senhor, está dentro de nós. E quando nós nos aprofundamos na Tua palavra, a palavra de Cristo, para conhecer mais quem Jesus é e o que Ele fez por nós, mas nos apaixonamos por Ele. E quanto nós mais nos apaixonamos por Teu Filho, mais igual a Ele ficamos, mais o poder de Deus se manifesta em nós, mais Ele nos transforma, mais Ele nos molda, mais parecido com Cristo nós ficamos. E mais fácil se torna andar com Deus, na liderança do Espírito de Deus. É esta a nossa oração
em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro. O altar de ouro está no verso 11 de Efésios 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Nós estamos no altar de ouro. Por que que o altar é de ouro? O altar, ele não é uma peça, um bloco de ouro. Ele é revestido de ouro. Porque a parte interna do altar representa a nossa vida. O revestimento do altar representa a presença do Espírito Santo em nós. Há uma conjugação entre nós e o Espírito, ao ponto do apóstolo Paulo falar que aquele que se une ao Espírito de Deus se torna um com ele, uma mesma identidade. Mas essa mesma identidade é uma identidade em que o Espírito Santo, ele se molda quem nós somos e nós nos moldamos a quem ele é. Ele não quebra a nossa identidade. Pelo contrário, ele faz com que a nossa identidade seja única, exclusiva, assim como a impressão digital. O que Deus formou em nós, o que ele moldou, o que ele sonhou para nós é único, é exclusivo. Quando nós olhamos a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, quando nós olhamos o desenho que ela vai se formar, sabe quando você pega uma folha branca, aí você pega a folha branca e desenha um ponto na folha branca, e aí esse ponto chama atenção. Olha quanto espaço tem em volta dele. Mas olha que o teu olho é atraído para um pontinho dentro de uma folha desse tamanho. Imagina que isso aqui fosse a Nova Jerusalém e esse pontinho fosse um buraco e esse buraco fosse você. Se você não estivesse lá, essa cidade jamais estaria completa. Você precisa estar naquele lugar, porque você é o único que pode preencher esse espaço, e não existe em toda a criação do universo, em todos os bilhões de seres humanos que existem na face da Terra, não existe um único que pode preencher o teu lugar na Nova Jerusalém. É por isso que o Senhor fala, se revista de toda a armadura de Deus. Por que a gente tem que se revestir da armadura de Deus? Deixe-me dizer uma coisa. Aqui é um papel. Isso aqui é um papel. Todos nós sabemos que esse papel é muito fácil de ser rasgado. Basta eu puxar aqui e o papel se rasgou. Essa aqui é uma peça de, acho que é alumínio. Eu revesti o papel de alumínio. Agora não está fácil de rasgar. Agora provavelmente eu teria que ter uma peça de corte para conseguir rasgar. Ou seja, essa peça que está aqui embaixo, que é tão frágil, está revestida de uma peça que é uma fortaleza. E essa peça de fortaleza permite que essa peça aqui embaixo mantenha a sua consistência. O que significa, então, ser revestido do poder de Deus? Veja bem, revesti-vos quanto poder. Por que é que esta peça, que é tão fácil de ser rasgada, precisa ser colocada com uma peça de maior resistência, que é o alumínio? Qual é o papel de Jesus hoje, lá na presença de Deus? Qual é a ocupação que Jesus tem hoje? Qual que é o trabalho dele? Se Jesus estivesse dormindo e acordasse o dia de hoje, eu vou olhar a minha agenda, o que eu tenho que fazer hoje? Alguém pode escrever o que é que Jesus está fazendo agora, nesse instante? Qual que é a função dele lá no céu? Será que você consegue escrever o que ele está agora? Será que ele está sem agenda agora? Será que ele tem algum trabalho para fazer? Será que ele está só sentado com o braço cruzado? O que Jesus está fazendo agora, nesse instante?
lá à direita do Pai, sentado naquele trono, com o Pai do lado dele, a glória em volta dele. O que Jesus está fazendo? Será que alguém consegue escrever o que Jesus está fazendo exatamente nesse momento? O que é que Jesus está fazendo agora? Qual é a ocupação dele? Em que é que ele está trabalhando nesse exato instante? Se a gente fosse lá no céu e chegasse lá e, Jesus, Senhor, assim como de vez em quando aparece a agenda do presidente e aparece aí, Lídia, isso mesmo, ele está intercedendo por nós. Ele está, olha aqui, intercedendo por nós. Ele é a nossa, é esse escudo aqui, ó, esse revestimento aqui. Agora, e o diabo? O que o diabo está fazendo? O que o diabo está fazendo agora, nesse exato instante? O que o diabo está fazendo nesse exato instante? O que Satanás está fazendo agora? O diabo, o que ele está fazendo agora, nesse exato instante? Se a gente pudesse ir lá onde ele está agora e olhar assim, ó, qual que é a tua agenda, Satanás? Qual que é a tua agenda? Eu quero saber a tua agenda para hoje. Qual que é a tua agenda? O que é que Satanás está fazendo nesse exato instante? Acusando. Jesus defendendo, intercedendo, sendo nosso advogado, e o diabo acusando. Ele quer nos tirar dessa proteção. Ele quer que a gente enxergue a nossa fraqueza. Ele quer que a gente enxergue as nossas falhas. Ele quer que a gente enxergue os nossos traumas. Ele quer que a gente enxergue o nosso passado. Ele quer que a gente enxergue o nosso fracasso. Ele quer que a gente enxergue os nossos pecados. Ele quer que a gente veja aquilo que nos diminui, aquilo que nos enfraquece, mas nós estamos revestidos de uma armadura que não se quebra, nós estamos revestidos por um poder que nos esconde. Agora, veja só uma coisa, vou mudar a figura aqui. Vamos ver se eu consigo trabalhar com esses dois elementos aqui. Este aqui somos nós, e este aqui é Jesus. Este somos nós. Olha quanto espaço sobra aqui dentro. Ok. Nós estamos aqui dentro. Jesus está aqui. Nós estamos revestidos de Cristo. Agora, observa um detalhe. Olha o detalhe. Olha a diferença entre as duas peças. Agora eu pergunto para você. Se essa peça aqui fosse um bebê de 6 meses, qual é o tamanho que se espera dessa peça depois de 18 anos? Não seria esse tamanho? Um bebê cresceu e se tornou um homem. Um bebê cresceu e se tornou um homem. Agora, por que nós somos colocados numa peça tão grande quanto é Jesus? Porque ele quer que a gente cresça e ocupe o espaço para sermos quem ele é. Nós temos que crescer até a estatura do varão perfeito. Nós temos que nos tornar igual a ele. Nós somos desse tamanzinho, mas não é para ficarmos desse tamanzinho. É para nós crescermos. E quando nós nos revestimos de poder, o Senhor, a gente se posiciona. Satanás não consegue nos tirar do nosso lugar. E é nesse sentido que vamos fazer a nossa oração. Pai, eu glorifico a Ti porque o Teu revestimento cobre as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, os meus questionamentos. E ele me impede, e esse revestimento impede que Satanás me tire da posição que o Senhor me colocou. Porque é o Senhor que me protege, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me reveste. E essa é minha oração nesta hora, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o nosso café da manhã. E quando nós nos assentamos para tomar o café da manhã, quem é que se faz presente conosco? O próprio pão da vida, porque ele é o alimento deste café. E aí, verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Lembra que nós, na primeira estação,
nós fomos levados a primeiro nos fortalecer com a presença de Deus. E agora, depois nós tínhamos que nos fortalecer com o poder de Deus. O poder de Deus é aquilo que Deus realizou e está fazendo conosco. A presença de Deus é a manifestação dele em nós. É ele se fazendo gloriosamente encarnado em nós, habitando em nós. Então, irmão Paulo, muito bom estar contigo esta manhã. Então, observe uma coisa. Nós temos que colocar essa armadura e, voltando, a nossa fragilidade é protegida com a armadura. A armadura esconde a nossa fragilidade. Esta armadura esconde a nossa fragilidade. Mas como é que ela esconde a nossa fragilidade? Em primeiro lugar, com a verdade. A verdade tem o poder, de esconder a nossa fragilidade. Por quê? Porque o que nos enfraquece é nós olharmos para nós mesmos sem a visão que Deus tem de nós. Porque a visão que nós temos de nós é uma visão de fraqueza, é uma visão de limitação, é uma visão de restrição, é uma visão de incredulidade, é uma visão de insegurança, é uma visão de complexo, é uma visão de baixa. A nossa estima, ou quem olha para si mesmo e não olha para quem Deus vê em nós, a estima dele cai ao ponto dele entrar em depressão. Por que ele entra em depressão? É porque ele perdeu a perspectiva de quem ele é, ele perdeu a grande pintura. É como se ele tivesse entrado numa noite em que ele não consegue enxergar mais nenhum elemento que lhe dá um norte. Então ele entra em depressão. Mas quando nós nos cingimos com a verdade, abraçamos a verdade, conhecemos a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade, ok. Recente, alguém escreveu no meu site, comentando um texto, e ele disse assim, eu sou de uma igreja tal, e o que você escreveu é mais ou menos parecido com aquilo que a gente crê, e eu gostaria de conversar com você. Ok. Aí eu fui conversar com ele, entrei lá no WhatsApp, entrei em contato com ele, fui conversar com ele, ele falou, olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E com isso ele estava dizendo que Jesus é menor do que Deus, que Jesus não é Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Se você não crê desse jeito, não temos nem que conversar. Então ele fechou a porta da conversa. Aí eu escrevi uma coisa e falou, nem sei por que você está escrevendo isso para mim. Não tem conversa. Ou você acredita do jeito que eu acredito, ou não vamos conversar. Eu pergunto para você, será que essa é a característica de um cristão que crê em Deus? Eu creio em Deus, é desse jeito, eu não mudo a minha posição. Será que é isto que faz uma pessoa ser cingida com a verdade? Observe um detalhe. A verdade é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que eu tenho que mudar a minha mentalidade. Se eu tenho que mudar a minha mentalidade, significa que eu posso estar pensando algo que eu penso que é a verdade e não é a verdade. Cingir da verdade significa eu estou disposto a mudar a minha forma de pensar, porque a verdade que é a palavra de Deus me convenceu que o que eu estava crendo não está em conformidade com a verdade. Mas tem muita gente que entende que crer na verdade significa, eu creio que Jesus é Jesus. Mas quem é Jesus? É Jesus. Mas quem é Jesus? É Jesus. Ninguém vai tirar da minha cabeça que Jesus é Jesus, mas ele não está falando nada com nada. Só que ele pensa que está falando nada com tudo. Então faz o seguinte, se você acha que você crê na verdade, faz o seguinte exercício. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ok. Jesus é o Cordeiro de Deus, é a verdade. A Bíblia diz que é a verdade. Então hoje você vai ter
que fazer o seguinte exercício. Você vai pegar o teu caderno, pegar um caderno aqui, você vai pegar o teu caderno, você vai fazer o seguinte exercício para saber se você está cingido pela verdade. Você vai pegar o teu caderno, uma folha branca, como esta. Vou até colocar a última folha do caderno aqui. Você vai pegar o caderno, uma folha branca, e vai escrever assim, ó. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então você vai escrever assim: Jesus é o Cordeiro de Deus. Você crê nessa verdade? Eu creio. Eu creio que você também crê nessa verdade. Agora você tem que estar cingido com essa verdade. O que significa estar cingido com essa verdade? A tua tarefa é essa. Você escreveu aqui: Jesus é o Cordeiro de Deus. Este caderno tem 80 folhas. Agora eu pergunto para você: quanto você consegue agora escrever acerca desta verdade sem mudar de assunto, que Jesus é o Cordeiro de Deus? Você vai ter que explicar isso aqui. Você vai ter que preencher essa folha até o final. Você não pode mudar de assunto. Você não pode falar da volta de Jesus. Você não pode falar da criação dos céus e da terra. Você não pode falar da doutrina dos anjos. Você não pode falar de nada. Você só pode falar acerca desse tema. Se você está cingido com a verdade, você é capaz de preencher um caderno de 80 folhas. Se você não está cingido com a verdade, é perigoso você não conseguir escrever 3 linhas. Se você não conseguir escrever 3 linhas, você está muito perto de ser colocado como um crente fanático. O que é um crente fanático? Ele crê e não sabe pelo que ele crê. Ele é fechado numa verdade e nem sabe por que aquela verdade existe. Isso é um crente fanático. Ele não sabe dar razão da sua fé. Então hoje você vai fazer para você provar se você está cingido com a verdade. Você vai escrever: Jesus é o Cordeiro de Deus, e depois você vai escrever e veja quanto você consegue. Aqui tem um monte de livro. E esses livros têm 100 páginas, 200 páginas, 400 páginas, e a pessoa consegue escrever 400 páginas em torno de um tema. Então você tem que escrever pelo menos uma página dizendo por que Jesus é o Cordeiro de Deus. Assim, você vai saber o quanto você está cingido com a verdade. O quanto você de fato deixou tua mente ser renovada. O quanto você deixou que pensamentos novos entrassem na tua mente e alargasse a tua capacidade de compreender quem Jesus é e quem é a verdade. Então, nós estamos cingidos com a verdade. E este é o nosso pão, a nossa proposta desse dia. Você vai sentar e vai escrever acerca de Jesus é o Cordeiro de Deus e veja o quanto você consegue escrever. A hora que acabar o assunto, demonstra quão pequeno é o teu conhecimento da verdade. Então essa é a base. E daqui 1 ano você vai escrever de novo esse mesmo tema. E você vai saber se você aumentou o teu conhecimento da verdade ou ele continua tão pequeno que está tornando você quase um fanático e não um crente que é capaz de dar razão da sua fé. Então fica esse exercício para você hoje. Escreve e daqui 1 ano você escreve de novo e veja se o teu conhecimento da verdade continua pequenininho ou está aumentando. Pai, nós temos que nos cingir com a verdade, Senhor. Que a gente não se engane a si mesmo, não nos enganemos a nós mesmos. Que a gente não fique pensando que sabe muito quando não sabe nada. Porque senão isso vai nos tornar um crente fanático, um crente que não sabe explicar a fé. Mas se nós cingirmos com a verdade, se nós deixarmos
a verdade aumentar em nós, se a gente raciocinar, pensar, refletir, e aquilo que sai da nossa boca aumentar de densidade, é porque estamos nos cingindo com a verdade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o candelabro. Está no verso de número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observa aqui a responsabilidade que temos. O que é tomar o capacete da salvação? Nós somos fracos, mas revestido do poder de Deus, não tem como sermos rasgados. Nós estamos com uma armadura. A gente permanece com a nossa fraqueza, mas o poder de Deus impede que a nossa fraqueza possa ser objeto de ataque de Satanás. A gente está bem guardado. Satanás não consegue nos prender. Ok. Por isso que a gente põe o capacete da salvação. É uma proteção contra a pancada. O capacete fica na mente. A nossa mente tem que ser protegida. Os nossos pensamentos têm que ser protegidos. Deixa eu te dizer uma coisa. Certa feita, eu comprei um livro. E comecei a ler o livro. Só que era um livro maior do que esse. Era um livro de 400 páginas. Era um livro escrito por um religioso. Eu li a primeira página. Eu sabia que esse religioso não era cristão. Ele não podia ter uma experiência com Deus. Ele era um falso profeta. Eu comecei a ler o que ele estava escrevendo, mas eu sabia que ele era um falso profeta. Quando eu cheguei na página 40, eu não encontrei nenhum erro teológico. Aí eu pensei comigo. Eu li 40 páginas e não encontrei nenhum erro teológico. E eu sei que ele é um falso profeta. Será que se eu continuar lendo esse livro, é o livro que vai me convencer ou eu vou ser convencido? Aí eu cheguei à conclusão que eu não tinha entendimento teológico suficiente para combater aquele nível de inverdade que estava dentro daquele livro. Se havia uma inverdade naquele livro, ela estava escondida. E a minha capacidade teológica não me permitia enxergá-la. Se eu não consigo enxergar, imagine você bebendo um copo d'água. E dentro do copo d'água, uma gota de veneno. Você não enxerga o veneno na água, mas está lá. Aí o veneno te mata, porque o veneno não precisa ser muita coisa para ser poderoso, basta ser um pouquinho, e ele te mata. E você morre e nem sabe por quê. Por quê? Porque você achou que não precisava do capacete de salvação, porque você achou que você podia receber qualquer coisa na tua mente, e qualquer coisa na tua mente você seria capaz de lidar com ela. Eu tenho um procedimento comigo. Eu não leio qualquer livro. Antes de ler um livro, eu procuro saber de quem é aquele que está escrevendo o livro. Porque se existem indícios que apontam que ali há um falso profeta, então para eu ler um livro de um falso profeta, eu tenho que ter uma preparação na palavra superior a dele, caso contrário, ele vai me enganar, por isso que ele é profeta, falso. Porque ele tem a capacidade de enganar. E a Bíblia, Jesus disse que se fosse possível, os próprios escolhidos seriam enganados. Eu conheci um homem de Deus. Eu li o livro dele, chama Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand escreveu, tem um livro dele chamado... como é o nome do livro? O livro dele... Ele foi preso numa solitária por 14 anos. E a prisão dele se deu da seguinte forma. O comunismo entrou no país. O Partido Comunista reuniu todos os pastores daquele país numa mesma sala, é um país pequeno. E ele disse assim, a partir de hoje, o pastor vai ter que pregar
e entregar a sua pregação para nós, e ele só pode pregar aquilo que o Partido Comunista permite. O Richard Wurmbrand estava sentado ali no meio de 400 pastores, era um país pequeno, e a esposa dele sentada do lado. E a esposa dele virou para ele e falou: eu não acredito que o meu esposo vai ouvir isso calado. Richard Wurmbrand se levantou e disse: eu prego a palavra. E sentou. Ok, não aconteceu nada, terminou a reunião. O Richard e a esposa dele foram para casa. E quando ele entrou em casa, a polícia secreta entrou junto com ele, fez ele prisioneiro, e ele ficou 14 anos prisioneiro. Ele foi torturado. Ele pregou, teve um dia em que ele foi torturado e ele não negou a sua fé, ele era torturado para negar a sua fé. Ao longo de 14 anos, de tempo em tempo, ele era torturado para negar a sua fé. Ele não negava a sua fé. Mas imagina você, um torturador, homem forte, chega diante dele. Vamos supor que esse torturador chama Euclides. O Euclides chegou lá e torturou ele. E aí aconteceu que ele estava no 3º ano de prisão e esse Euclides torturou ele lá no 3º ano de prisão. E ele continuou firme na sua fé. No 5º ano de prisão, o Euclides chegou lá e torturou ele novamente e ele permaneceu firme na sua fé. No 10º ano de prisão, ele ficou 14, o Euclides caiu na desgraça do partido e o Euclides ficou preso na mesma cela com ele. E ele amou o Euclides e ele pregou o evangelho para o Euclides, mesmo sendo torturado por amor a Cristo. Com 14 anos ele foi liberto. Aí, agora liberto, ele correu o mundo para pregar o evangelho e ele resolveu escrever um livro pequenininho, desse tamanhozinho o livro, talvez tivesse umas 20 páginas. Imagina um livrinho desse tamanhozinho de 20 páginas. E a pergunta que ele queria responder era: é Karl Marx, aquele que escreveu Capital, é Karl Marx um satanista? E ele foi investigar a vida de Karl Marx para saber se era um satanista. E dele tendo investigado a vida, ele chegou à conclusão: sim, ele é. Mas ele escreveu um livro pequenininho para escrever, para provar que era. E lá no final do livro ele disse assim: eu investiguei até esse ponto. Daqui para frente eu não posso continuar. Porque se eu continuar, eu estou correndo o risco de perder a minha alma, de perder a minha fé. Tal é a opressão maligna. Então eu não vou mais por esse caminho. Eu já vi o suficiente e estou fora disso. Os verdadeiros homens de Deus, eles têm consciência do poder que o inimigo tem para enganar. Por isso eles se revestem de capacete de salvação. Eles colocam a barreira, eles colocam o limite, eles não saem lendo tudo que enxerga, eles não saem assistindo tudo que é possível assistir. Primeiro eles perguntam: pera lá, qual é a fonte? Se essa fonte está contaminada, como é que uma fonte contaminada pode me alimentar? Como é que uma fonte contaminada pode me fortalecer? Então nós temos que ter critérios, nós temos que observar as coisas, porque senão não estamos colocando o capacete da salvação. Nós estamos permitindo que qualquer coisa entre na nossa cabeça. E quando qualquer coisa entra na nossa cabeça, a nossa fé fica balançando. Por quê? Porque nós acabamos sendo levados por toda sorte de vento e doutrina. Então nós precisamos ter certas coisas como referência. Quem é minha referência? Tem um filme de um homem que via coisa. Esse filme, não sei o nome dele, mas a história é mais ou menos o seguinte: esse homem, ele via espíritos andando na rua em forma de gente. E aí ele era enganado por aqueles espíritos. Até que um dia a esposa dele convenceu por A mais B, que ele estava vendo era um espírito, não existia aquele personagem. Mas aí ele percebeu uma coisa, e aquilo se tornou o guia para ele nunca mais ser enganado por um espírito em formato de homem. Por exemplo, eu conheço o irmão Paulo. O irmão Paulo está aqui. Eu já estive presencialmente com o irmão Paulo. Já peguei na mão do irmão Paulo. Eu já conheci, já sentei numa mesa com o irmão Paulo para comer. Então eu sei que o irmão Paulo é um ser humano de verdade. Ele não é um anjo disfarçado. Ele é um ser humano de verdade. Então, vamos supor que eu não conheço a Rita.
Eu não conheço, nunca vi a Rita, mas eu conheço o irmão Paulo. O irmão Paulo, eu sei que ele é um ser humano de verdade. E a Rita, eu não sei se ela é um anjo disfarçado. Aí eu chego pro irmão Paulo e falo, irmão Paulo, tá vendo a Rita aqui? Ele olha e fala, não tô vendo a Rita, não. Você tá vendo a Rita aí? Não tô vendo a Rita, não. Ah, então tá bom. A Rita não existe, ela só tá na minha cabeça, mas eu tô vendo a Lídia ali. Tá vendo a Lídia ali, irmão Paulo? Ah, eu tô vendo. Você pode ir lá cumprimentar a Lídia? Aí eu vejo o irmão Paulo pegar na mão da Lídia. Mas e a Rita? Não, a Rita não tá aqui, eu não tô vendo a Rita aqui. Então o irmão Paulo se tornou a minha referência. Eu sei que a Rita, nesse caso, hipoteticamente, é um anjo disfarçado, um anjo caído disfarçado, mas a Lídia não. Mas não, ele fala, não, eu tô vendo a Rita ali, olha ali, ó, eu tô pegando a mão da Rita. Ah, então a Rita é de verdade e a Lídia? A Lídia é de verdade. E o irmão Paulo eu já sei que é de verdade. Então, o que eu faço? Eu conheço certos homens de Deus, e estes homens de Deus vão validando para mim os outros homens que eu ainda não conheço como homem de Deus. Então, se eles estiverem alinhados, então eu aprendo com eles. Se eles não estiverem alinhados, eu digo, pera lá, vai que é um falso profeta e eu vou me envolver com ele e eu não vou estar com o meu capacete de salvação e eu vou acabar abraçando uma falsa doutrina. Então nós precisamos ter muito cuidado com o capacete da salvação e é nesse sentido que vamos orar. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque nós queremos o capacete da salvação. Não queremos ser enganados, Senhor, mas também não vamos nos expor às fontes que podem nos enganar. Dá-nos o discernimento, Senhor, daquilo que nos edifica e daquilo que nos prejudica. Daquilo que nos prejudica, nos mantém longe dessas coisas. E daquilo que nos edifica, que a gente possa nos revestir dessas coisas, para que a nossa fé seja uma fé que não é levada por ventos de doutrina. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para a nossa pia de cobre, que está no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está. Nós temos que sermos vigilantes. Hoje, na internet, a gente navega e pode entrar em qualquer site, pode ver qualquer fala, qualquer pregação. Eu, particularmente, eu faço assim. Eu começo a falar, eu começo a ouvir um pregador falar a Bíblia. E eu começo a ouvir. Quando eu percebo que ele pulou fora, eu paro de ouvir. Se eu tiver descansado, se eu tiver no domínio das minhas emoções, se eu tiver em paz, assim, que eu não tiver nada perturbado, eu falo, não, vou ouvir ele até o fim. Porque eu estou vigilante, eu estou com todos os meus sentidos atentos. A palavra de Deus dentro de mim é como um radar, ela fica percorrendo. A pessoa falando, eu falo, isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia, isso aqui ele já saiu fora, isso aqui ele está na Bíblia, isso aqui ele pulou fora, isso aqui ele tá na, não sei o que, na maionese, né, escorregando a maionese, isso aqui é uma casca de banana. Então, veja só o quanto nós temos que ser vigilantes. Eu assisto filmes, eu não tenho dificuldade nenhuma em assistir um filme, essas coisas todas. Mas tem certas coisas que eu não assisto em hipótese nenhuma, porque eu sei o tamanho do perigo que aquilo representa. E eu vou dar para vocês o programa mais perigoso que eu já vi na televisão. Nunca existiu, na minha avaliação, nunca existiu um programa tão perigoso quanto aquele. Não sei se vocês vão enxergar o perigo desse programa, mas talvez muitos aqui já talvez até assistiram o programa. O programa chamava Você Decide. Funcionava da seguinte forma, era como se fosse uma novela. Então vamos supor que naquela novela tem uma mulher que é casada e se apaixona por outro homem. Então a mulher é casada, mas ela se apaixona por outro homem e assim vai a novela. Quando chega no último capítulo, você liga por um telefone. Você vai decidir se ela permanece casada ou se ela se divorcia.
se ela permanece casada ou se ela... Você tem que decidir. A decisão maior dá o fim da história. Então vamos supor que você é crente, fala, não, eu sou crente, onde já se viu, essa mulher tem que ficar casada. E você vai lá e vota, ela tem que ficar casada. O cara que não quer nem saber da vida vai lá e vota. Ela não pode ficar casada. Aí o crente que está assistindo o programa, ele fica, olha, os crentes vão ganhar, porque se todo crente votar naquela mulher, a mulher não vai se divorciar. E aí um monte de crente vota, e um monte de ímpio vota, e aí ganhou. Os crentes ganharam. Vamos supor que os crentes votaram e deu assim, 80% de crente dizendo que ela tem que ficar casada e 20% dizendo que ela tem que divorciar. Ok, os crentes ganharam. Qual foi o problema do crente ter votado? Será que você consegue saber o tamanho do problema que ele trouxe para a casa dele? Eu vou até abrir a Bíblia para eu não falar por mim mesmo, para que você perceba a casca de banana que Satanás jogou para um crente que não tinha nada a ver com a história, que não precisava ter assistido aquela coisa, mas ele teve a insensatez, a tolice de ligar e votar que a mulher tinha que permanecer casada. Olha a tolice que ele cometeu, o tamanho do problema que ele criou para a vida dele. Não julgueis, para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Significa que na hora que aquele crente votou para aquela mulher permanecer casada, ele trouxe para ele o juízo sobre o casamento dele. E ele vai passar por uma prova para saber se aquilo que ele votou é verdade na vida dele. Ele mediu aquela mulher, ele mediu aquela história, ele julgou aquela história, ele decretou um juízo naquela história, ele pegou o telefone, ele ligou, ele mudou o fim daquela história. Aí Satanás vai falar, você mudou o fim daquela história, agora vamos ver na tua vida, como é que vai ser o fim da tua história? Gente, isso é um programa absolutamente maligno, porque ele impõe em você uma prova que você não precisava dela. Então, nós temos que ter discernimento daquilo que assistimos e daquilo que não assistimos. Por isso que Paulo escreve aqui, vigiando nisso, com toda perseverança. Nós temos que vigiar na nossa posição. Nossa posição é uma posição de quem fica orando, revestindo, debaixo da armadura, debaixo da verdade. Mas quando a gente sai desse revestimento, a gente sai desse estado de vigilância, a gente acha, não tem problema, a gente pode pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, isso aqui não vai fazer mal nenhum. Quando nós não estamos seguros da nossa posição em Cristo, nós estamos pisando em casca de banana. O tapete pode ser puxado e a gente pode cair. É preciso termos discernimento. A verdade, ela precisa ser uma verdade de comprometimento. É conhecer a presença do Senhor, é conhecer a verdade, é conhecer a palavra. Mas conhecer o poder do Senhor é se deixar dominar por essa palavra, é se deixar ajustar por essa palavra, é se deixar moldar por essa palavra, é se deixar liderar por essa palavra. E quando nós nos deixamos liderar por essa palavra, nem tudo nos convém, nem tudo nos é permitido. Nós temos que ser capazes de dizer, esse livro eu posso ler, mas esse livro não me convém ler. Não é porque o livro em si é mau, não é essa a questão, é que eu não estou preparado teologicamente para enxergar o erro no meio de um monte de verdade e erro misturado. Então eu tenho que ponderar. Eu tenho que ponderar nas coisas. Então nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que ter esse estado de vigilância o tempo todo. Porque Satanás, ele está em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está procurando uma brecha. Então que a gente seja revestido desse cuidado, desse estado de vigilância.
dessa sensibilidade para aquilo que Deus está nos mostrando e para aquilo que não, com as coisas que nós não devemos nos envolver. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque Tu és grande. Porque nós precisamos estar nesse estado de vigilância. Que nesse dia, Senhor, estejamos vigilantes com aquilo que nós vamos nos envolver, para que nada tire de nós a posição que nós temos na Tua presença. Que a gente tenha esse discernimento. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa última estação, e a última estação está no verso 19. Sim, Lídia, isso vale também para a vida real. Não julgar as pessoas, mas interceder por elas. Verso 19. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido os mistérios do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele pede que nós oremos um pelos outros, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a nossa oração deve ser por toda a igreja de Deus na face da terra. Mas Paulo fala, particularmente eu que estou transmitindo a palavra do Evangelho a vocês, eu peço que vocês orem também por mim, para que Deus continue me dando intrepidez. Eu li uma história de um pastor, e os pastores nos seus ministérios, eles têm fases. E essas fases vão passando à medida que eles vão amadurecendo na palavra de Deus. E naquela fase da vida do pastor, ele estava muito impactado por isso que nós estamos falando, por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus é a presença de Deus em nós, e por ser transformado pelo poder dessa palavra. Então ele começou a fazer uma série de mensagens na igreja, dizendo o quão poderosa é a palavra de Deus para moldar o caráter de alguém. E aí começou a ter muitos testemunhos na igreja de pessoas que eram impactadas por aquela palavra. Ok. Um certo dia, um filho dele estava brincando no quintal da sua casa, subiu uma árvore, talvez uns 3 metros de altura, e quando ele estava lá naquela altura, o galho quebrou e o menino caiu. E aí foi aquele corre-corre, as pessoas viram que o menino tinha caído, pegaram o menino, levaram ele meio que desmaiado para o hospital, e aí atenderam o menino ficou bem, essas coisas todas. Ok, terminado aquilo, quando a casa voltou na sua ordem, o pastor foi lá olhar o lugar onde o galho tinha quebrado, a árvore e o lugar que ele tinha quebrado. Então a casa dele era um quintal muito grande. E ele tinha um jardineiro naquele quintal. E o jardineiro varria todas as folhas das árvores, ele juntava todas as folhas. Naquele dia em particular, o jardineiro tinha juntado todas as folhas debaixo daquela árvore. De forma que quando o menino caiu, as folhas serviram como um colchão de amortecimento. Se talvez as folhas não estivessem naquele lugar, a queda do menino teria sido muito mais traumática. Então ele percebeu o grande cuidado de Deus. Então quando Paulo está dizendo aqui, ore também por mim, ele está dizendo, Satanás anda em derredor de quem possa tragar. Nós estamos numa batalha espiritual. Quem sabe as ciladas que Satanás arma. Ali atrás a gente leu que nós temos que permanecer debaixo da armadura para ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo está armando cilada. Então nós estamos firmes ali e não nos deixamos dominar pelas ciladas que Satanás está armando. Então eu peço oração por mim nesse sentido também. Por quê? Deixa-me contar para vocês entenderem do que nós estamos falando. Eu estava numa determinada cidade e naquela cidade eu tinha uma posição de autoridade. E aí, quando eu administro alguma coisa, eu administro baseado na Bíblia.
E eu aprendi a administrar as coisas, a fazer as coisas, a governar qualquer coisa, tudo baseado na Bíblia. Por isso que eu aprendi a andar com Deus baseado na palavra de Deus. Num determinado dia, estou eu deitado na cama, a minha esposa está deitada do meu lado. Então ela está deitada do meu lado, qual a distância que teria entre eu e ela? Digamos que essa distância aqui. A minha esposa está para cá e eu estou para cá, eu estou deitado. Dormindo e ela dormindo. De repente, no meio da noite, eu abri os olhos. Na verdade, não abri os olhos. Eu abri os olhos em espírito. Vi entrando 3 principados no meu quarto. Os 3 principados entraram pela porta. Então tem a porta e tem a janela. Os 3 principados entraram pela porta. Só que quando eu pensei fazer alguma coisa, um principado veio em cima de mim e me neutralizou na cama. Imagina você como se você tivesse absolutamente paralisado. Eu não conseguia mover um músculo meu. E ele me paralisou na cama. O segundo foi para a janela e o terceiro ficou na porta. Eu paralisado e a minha esposa do meu lado dormindo. E eu paralisado ali. Aí eu comecei a tentar repreender pela mente. Era a única coisa que eu conseguia fazer, era pela mente. Eu falei assim, eu tenho que conseguir movimentar o meu corpo e acordar a minha esposa. E aí eu comecei a me movimentar e tentar fazer aquela batalha. Quando eu consegui movimentar, a minha esposa acordou. Quando ela acordou, eu disse assim para ela, Karen, tem um principado em cima de mim, tem um na porta e tem um na janela. O que está em cima de mim, cuido eu. Cuida com o que está na porta e o que está na janela. Ela se levantou, repreendeu o que estava na porta, repreendeu o que estava na janela e eu repreendi o que estava em cima de mim. Imediatamente eles sumiram. Quando eles sumiram, nós voltamos a dormir normalmente. Porque a gente está no meio da batalha, guerra é guerra. Atacou, terminou a batalha, vamos voltar a dormir. Não vai ficar preocupado, vai ficar a noite inteira. Por que entrou? Entrou porque entrou, atacou porque atacou. Então, terminada aquela batalha, nós voltamos a dormir. Ok. Nos meses seguintes, eu passei naquele lugar por 3 grandes batalhas. E todas elas foram vencidas. Porque naquele dia no quarto, nós vencemos os 3 principados. E quando as batalhas aconteceram, já era uma batalha vencida. Então nós precisamos estar revestidos de oração para que ao abrir da nossa boca nós possamos falar com intrepidez o quê? Os mistérios do Evangelho. Dizer as realidades espirituais tais como elas são. Por isso que a frase do dia é essa. Eu falo a palavra de Deus com intrepidez. Eu falo a palavra de Deus com intrepidez. Mas para que a gente possa falar essa palavra, nós temos que estar cobertos de oração. Por que temos que estar cobertos de oração? Elizabeth, muito bem-vinda. Por que nós temos que estar cobertos de oração? Porque nós somos esta folha frágil que está revestida de uma armadura forte. É essa armadura que nos protege. É o poder de Deus sobre a nossa vida que impede a gente sucumbir diante de um ataque das forças das trevas. Então nós devemos estar orando um pelos outros, para que o poder de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus se confirme cada dia mais sobre nós. E a nossa fé nos dê a segurança de que mesmo com todas as investidas do inimigo, nós não vamos nos mover 1 milímetro da nossa posição, porque estamos com a armadura, estamos com o capacete da salvação, abraçamos a verdade, preenchemos a verdade, nos preenchemos. Quando a gente abre a boca para falar, a palavra de Deus está habitando ricamente em nós. Nós temos amor e paixão por esta palavra. E esta palavra, quando ela entra em nós, ela muda a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento, a nossa forma de ser. E é nesse sentido que fazemos esta última oração. Pai, nós glorificamos a Ti, porque nesse dia nós não só aprendemos da Tua palavra, como falamos com ela com intrepidez. Não permita, Senhor, que nada abale a nossa fé. Que nós estejamos posicionados de tal maneira que quando o inimigo atacar ou ele armar uma cilada, nós tenhamos o discernimento dessa cilada
e a gente saiba se desviar dela. A gente não venha cair nesse tipo de cilada, Senhor. Por isso nos dá esse discernimento. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Que o Senhor seja louvado. Que você possa pegar esse vídeo e mandar aviãozinho para outros que você sente que precisa desse fortalecimento nesta manhã. E que nós possamos estar aqui amanhã, sexta-feira. Hoje é quinta, não é? Amanhã é sexta dessa semana. É o último dia nosso dessa manhã com Deus. Aí nós voltamos novamente na segunda-feira. Então eu aguardo você também amanhã, na mesma hora, 5 horas em ponto, para que Deus possa nos fortalecer e que nesse dia nós falemos a palavra de Deus com intrepidez, porque estamos todos orando um pelos outros, para a glória de Deus. Que o Senhor assim seja louvado. Um bom dia para todos. Amém.